Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro. Lembrando que o encontro passado estivemos com a colaboração da Suzane, falando aí da experiência, né, a oração vivenciada. E hoje nós iremos entrar num assunto falando um pouco da fé. A fé e a vivência sacramental. A fé e a vivência dos sacramentos. Você acreditar naquilo que você recebe no sacramento da igreja, na sua participação das coisas da igreja. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Para iniciar nós vamos invocar a Santíssima Trindade para que nos abençoe. E já peço a você que possa compartilhar com seus amigos, com seus parentes, familiares, para que possam também eles participar conosco desta formação, desta vivência de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, para começarmos esse tema que nós vamos estar falando, a fé e a vivência sacramental, nós vamos lá em 1 João, capítulo 5, versículos de 5 a 12, que fala para nós, a própria palavra já nos fala o que é essa vivência do sacramento. O tema do Evangelho que nos diz a palavra de 1 João a fonte da fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele é que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é verdade. Porque três são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E os três tendem ao mesmo fim. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus, testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus fez em favor de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi isto, a vós que credes no Filho de Deus, para saberdes que tendes vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, isso nos diz o texto de 1 João, de 4 a 12. Dom Henrique Soares, ele faz uma reflexão sobre este texto, onde Dom Henrique diz que esta palavra ela é muito atual para o mundo que nós estamos vivendo, para esta situação que vivenciamos. E Dom Henrique Soares, então, começa com algumas perguntas. Que é a palavra? Quem é o vencedor do mundo? Quem é que pode manter sua fé neste mundo? Quem é que pode não perder o rumo neste mundo? Quem é que pode ser livre neste mundo que nos quer escravizar tantas coisas? É pergunta séria. E quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? E Dom Henrique Soares, então, ele vai e nos diz: não é só dizer que você tem fé. Diante das várias perguntas que Dom Henrique apresenta, quem é que pode manter a sua fé neste mundo? Quem é que pode não perder o rumo neste mundo? Então, diante dessas várias perguntas, Dom Henrique diz:
não é só você dizer que você tem fé, não é só isso. É você vivenciar, é você saber que você, quando recebe o sacramento, ele é para a vida, é para a prática. Você não recebe o sacramento por receber. Então, Dom Henrique, ele vem nos falando, dando exemplo. Não é só receber e dizer que você crê. Dom Henrique, então, fala, é crer e pedir o batismo. É crer e deixar-se libertar por ele. É crer, ou seja, se crer a gente vê a fé. É crer e saindo de si, do seu mundo, do seu jeito, sabendo que o vencedor deste mundo é Jesus Cristo, que veio pela água e pelo Espírito. Jesus vem a mim, vem a nós, Jesus vem a todos nós pelos sacramentos quando recebemos. Então, este texto que nós acabamos de ouvir, irmãos e irmãs, quando nós vamos falar de fé, nós temos uma vivência muito errada quando falamos que cremos, quando falamos que temos fé. Pensamos que ter fé é só você sentar, rezar um terço, é só você ir à missa. A vivência não existe em nós. Nós não acreditamos, nós pedimos, até dou um exemplo que eu até falo muito na paróquia. Nós vamos à igreja, pedimos a Deus que nos dê a graça de uma coisa, mas pedimos por pedir. Não temos fé que Deus pode realizar. Até o próprio Jesus fala, né? Que nós precisamos pedir com fé. As pessoas que foram até Jesus e que Jesus realizou milagres, Jesus falou para elas, vai porque a tua fé te salvou. Vai e não volte a pecar. A sua fé, sempre falando que é a fé da pessoa. Temos muitos charlatões por aí, enganando os fiéis, inclusive muitos fiéis católicos que estão aí na onda desses charlatões, que prometem curas, que prometem bens financeiros, que fazem suas promessas, mas que não levam a nada, não levam ao verdadeiro Deus. Dom Henrique Soares, ele fala muito disso. Mais à frente tem até outra parte que eu cito Dom Henrique Soares aqui, quando ele fala que os nossos irmãos separados, os protestantes, eles até que têm um momento assim que eles conhecem a palavra, eles veem a palavra ali, eles têm a palavra em suas mãos, porque nós, Igreja Católica, oferecemos. Os nossos padres aí estudaram e passaram para que eles pudessem também ter. Porém, eles não têm o sacramento, que é o essencial de tudo isso. Por isso eu falo da vivência sacramental. Nós precisamos ter fé. Você, quando você vai à missa, você precisa acreditar no que você vai celebrar ali, na Eucaristia, porque Jesus não faz de conta que está ali, não. Jesus está presente em cada sacramento. Então, até quero passar para essa parte para entendermos bem aquilo que nos disse Dom Henrique, mais uma vez lembrando esse texto de Dom Henrique. Dom Henrique diz, vocês foram batizados e receberam o Espírito de Cristo, que dá testemunho em vocês e age, e é um Deus que age de verdade. Então, Dom Henrique frisa, quando nós nos tornamos cristãos, por exemplo, quando a criança ali ainda não recebeu o batismo, ela é criatura de Deus. E quando ela recebe o sacramento, ela se torna filho de Deus. Já falamos disso quando falamos dos sacramentos. Inclusive, nós estamos falando do sacramento, mas já nos vídeos passados nós falamos de cada sacramento. Cada encontro falamos de um sacramento. É até bom você ir lá dar uma olhada sobre os sacramentos da igreja. Dom Henrique diz assim, Cristo que dá testemunho de vocês e age em vocês. O Espírito é fruto de cada sacramento. No batismo, o Espírito vem como força. Ele diz aqui em cada sacramento a ação. E por que nós precisamos ter fé? No batismo, ele vem como vida. No crisma, ele vem como força, o Espírito Santo. Na Eucaristia,
O Espírito vem como amor que se imola. No matrimônio, ele vem como aliança, como amor de aliança. Na confissão, ou seja, no sacramento da penitência, ele é o Espírito do perdão dos pecados. Na ordem, é o Espírito que configura o Cristo, o cabeça e esposo da igreja. Na unção dos enfermos, ele é o Espírito que configura a nossa dor, a dor de Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, em cada sacramento o Espírito vai nos cristificando. É por isso que nós precisamos ter fé. Por isso que quando o padre, quando ele celebra, ele diz ali na Santa Missa, eis o mistério da fé. Porque se você vem à missa e você não tem fé, você vai comungar apenas um pedaço de pão, um pouco de vinho. Se você não tem fé, se você não acredita nisso, que o Espírito age nos sacramentos, que o Espírito age na igreja. É a igreja, amados irmãos e irmãs, realmente é o corpo de Cristo. E é Ele o cabeça. O encontro que nós temos com Cristo nos sacramentos é real. Não é um faz de conta, como eu disse no início. O encontro é real. Não é só uma questão de sentir e querer. É real. Nós não podemos sentir a presença de Jesus na Eucaristia. Jesus está presente e real na Eucaristia. Então, que nós, neste momento, neste encontro, possamos levar as pessoas a fazer essa experiência de fé, realmente irem atrás, nos seus momentos de oração, ter fé. É você buscar os sacramentos e acreditar que o Senhor está agindo. É você fazer a sua novena e saber que Deus está agindo ali naquela novena. Não é somente fazer, não. É você ter fé que Deus age. Então nós encerramos mais este encontro e eu convido você a compartilhar com seus parentes e familiares mais este encontro, para que eles também possam beber desta fonte. Podemos, em qualquer momento, até buscar uma pessoa, como nós estamos fazendo, a estar falando dessa vivência de fé sacramental. Aqui mais aquilo que é o teórico, né? Que nós precisamos, isso é a teoria, nós precisamos mostrar onde está a ação do Espírito Santo e que nós precisamos ter fé nisso. Mas aí podemos dar o nosso testemunho de fé. Você testemunhar a sua fé. Você na sua casa, faça a sua experiência de fé e testemunhe a sua fé no Cristo. Então, peçamos a Deus que nos abençoe, que abençoe você, abençoe toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.